servo para nos ministrar a tua palavra, de forma que compreendamos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Podem sentar, vamos louvar o Senhor. Na voz da irmã Eliane Cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. E abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ter mais aparição nesta manhã, que Deus possa nos abençoar, compreendermos aquilo que Ele tem para nós. De posse desse corinho que a irmã Eliane louvou o Senhor agora, os irmãos vão ver que maior é o que está em nós mesmos. O resultado disso foi o que ocorreu na vigília e, conforme o Frank sempre diz, não deixe de assistir ou acionar o sininho. Os irmãos façam isso, assista ali. E outra coisa também, preste muita atenção na profecia dessa madrugada, que já está em todos os grupos, e vocês vão ver se quem está conosco é muito maior. Bom? Pastor Cássio, professor. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para que pudessem se colocar de pé, para começarmos mais um estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Lição número 16, quase acabando já a revista. Título da lição: Advertência do vosso espírito. Textual. Portanto, quer tomais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazendo tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O autor da lição nos diz assim: ao estudar esta lição, você será advertido sobre os perigos da presunção, da transigência e do legalismo no exercício da liberdade cristã. Oremos ao Senhor na voz do pastor Inácio. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Grandioso Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra. Senhor, nós queremos te agradecer por nos dar esse dia, hoje amanhã, ó Deus, nós buscamos nos envolver debaixo da tua graça, do teu poder, onde a tua misericórdia tem sido, ó Deus, a causa de nós não sermos consumidos, e temos visto grandes coisas que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Portanto, ó Deus, continua falando para nós, para que nós possamos, ó Deus, ter o proveito daquilo que o Senhor dá das instruções, para podermos viver como igreja do Senhor, como os últimos momentos aqui nessa terra. Seja conosco e continue nos orientando, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Nesta manhã, nós iremos estudar um pouco daquilo que o apóstolo Paulo instrui para a igreja de Corinto e faz bastante menção e, por incrível que pareça, como já disse dessa revista em outros momentos, inclusive já vi também a nova revista, vai ser Bênção Pura, fala sobre dons espirituais, como usá-los, de forma, ordem de culto. Mas essa revista, quando eu a vi a primeira vez, eu falei assim: nossa, essa revista é diferente, nós estamos acostumados com a CGADB, a forma de ministrar vai ser diferente, não sei como é que
quando começou, estava bem no início de muitas coisas que nós já vimos aqui. E por incrível que pareça, cada lição que era dada, ela seguia o mesmo caminho que as coisas aconteciam na igreja. Cada lição que era ministrada, ou as coisas já tinham acontecido, a lição vinha para dar ênfase ao que tinha acontecido, ou ainda iria acontecer. E nós observamos que quem escolheu esta lição foi o pastor, juntamente com a pastora Marilza. Tenho uma absoluta certeza que foram instruídos por Deus para que essa lição pudesse ser posta aqui nas escolas dominicais. Todos nós aprendemos muito, debatemos coisas interessantes, e nesta manhã não será diferente, pois tudo aquilo que iremos estudar faz consonância com a vigília que nós tivemos, com as profecias que foram ditas aqui nessas últimas semanas, e nós vemos o agir de Deus. Um certo dia Moisés sobe até o monte, e no meio do monte ficava Josué, porque Josué ainda não podia subir lá em cima no cume do monte, porque no cume do monte estava Moisés envolto da nuvem de fumaça, da glória de Deus, por 40 dias e 40 noites buscando a Deus e também buscando instruções para que pudesse trazer os 10 mandamentos para o povo que estava lá embaixo, obstinado, presunçoso, como nós iremos ver aqui. Em um certo momento, creio que Moisés já estava descendo, porque se encontrou com Josué, e os dois falaram assim, e Josué falou assim: Moisés, eu ouço alaridos lá embaixo. Moisés fala assim: não são alaridos nem dos derrotados, nem dos vitoriosos. Era o povo simplesmente se corrompendo contra Deus enquanto eles estavam lá em cima buscando ao Senhor. Mas eu digo que na noite de sábado, naquela madrugada, nós ouvimos aqui alarido de vitória do povo do Senhor. Nós ouvimos aqui coisas maravilhosas. Ainda teve a audácia, 2 irmãos de nossa igreja, dizer que talvez sentiram Deus na vigília, e outro que falou que não viu nada demais na nossa vigília. Eu digo para os irmãos, quem está aqui, se não conseguiu sentir Deus naquela vigília, meu amigo, você pode aceitar Jesus de novo. Se você não viu nada demais naquela vigília, nem carnal você é considerado, porque até talvez se tivesse um animal aqui irracional, ele sentiria o poder de Deus que estava aqui neste lugar. Então, ainda assim, no meio de nós, tem pessoas que ainda não sentem a presença de Deus. Tem pessoas que ainda acham que foi tudo normal. A última vigília que teve foi melhor do que essa que teve agora. E eu falo para os irmãos, será que é verdade? É complicado. E pior, se fosse outros irmãos de outras igrejas, nós poderíamos falar, outras igrejas não sentem a presença de Deus quando Deus está na casa, mas os irmãos são da nossa igreja, compartilham juntamente conosco as coisas, e é o que nós iremos aprender nesta lição, de como que o povo reagia diante das manifestações da graça de Deus. Aqui nós temos a advertência. A advertência, ela serve como um sinal, né? Nós temos o sinal verde, você passa, o sinal amarelo, atenção, e o sinal vermelho, não ultrapasse, pois senão você será advertido, né? Será multado ou trará para você sérios acidentes na sua vida. E depois, boa consciência. Aí nós vemos aqui, ao estudar esta lição, você será advertido sobre os perigos da presunção, da transigência e do legalismo no exercício da liberdade cristã. Nós iremos ver que o Senhor nos dá liberdade para vivermos como cristãos no cotidiano. Só que muitos extrapolam a liberdade por Cristo. A introdução nos diz assim: a segunda parte do capítulo 8 e todo o capítulo 9 ensinam que o mau uso da liberdade cristã pode trazer prejuízo a outros cristãos e até impedir que incrédulos se aproximem do Evangelho.
É necessário abrir mão de direitos e privilégios por amor a Cristo, sem comprometer princípios morais e espirituais. Já nesse primeiro tópico, nós vemos um pouco do que foi a aula ministrada no domingo passado, que devemos abrir mão, abdicar de algumas coisas, para que a igreja, de forma coletiva, não sofra nenhum tipo de dano. No texto que hoje é o objetivo do nosso estudo, o apóstolo ilustra como o uso da liberdade do cristão pode trazer prejuízos à própria alma. Vamos pedir a alguns irmãos para ler o primeiro tópico todinho. Cuidado com a presunção. Cuidado com a presunção. Se não tiver cuidado, qualquer cristão pode se tornar presunçoso. Basta confiar na própria maturidade e espiritualidade e recusar-se a aprender mais a palavra de Deus. A liberdade cristã é um inigualável privilégio, mas impõe limites que, quando ultrapassados, trazem consequências.
estava estudando essa lição, eu falei com o Senhor: Senhor, filtra os meus pensamentos, porque senão 2 horas, não serão 2 horas, porque começou 8h40, não, até 10 horas não dará para falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então filtra o que é essencial para esta manhã. Então o Senhor falou assim: você só fala aquilo que eu disser para você falar. Deus tem feito grande coisa em nosso meio, né? Deus tem feito coisas maravilhosas. E na noite na vigília, eu queria ter dado alguns testemunhos, mas tive a oportunidade para orar. Mas eu entendo que quem deveria saber dos testemunhos soube antes de acontecer. Eu estava de madrugada orando, aproveitei a oportunidade que do dia 15 para o dia 16 já era um dia que todo mundo iria orar de madrugada, estava se iniciando no dia 16. Até conversamos que 24 horas para Deus é muito tempo para agir. O pastor Eduardo falou: em 1 hora Deus pode fazer muita coisa. E até o dia 16, até meia-noite era dia 16, depois já era dia 17. Mas nós entendemos que Deus começou a agir não só no dia 16 antes disso, e agiu depois e continuará agindo nas nossas vidas. E de madrugada eu estava orando e de repente no quarto eu tive uma visão no guarda-roupa, então um espaço no guarda-roupa, eu tive uma visão ali. Eu via uma menina morena, de short, de blusa, com cabelo curto, estirado no chão, de bruços no chão. Naquele momento que eu vi aquilo dali, eu fiquei assim, e o Senhor me falou o nome. Eu orei ao Senhor, senti uma presença maligna e contei para o pastor, contei para a pastora Marilza. E dentro daquilo que nós ouvimos, e Deus ainda falou em qual caso que isso iria acontecer. Interessante que outras pessoas que também são servos de Deus também tiveram a mesma informação que o Senhor me concedeu. Eu avisei os pastores, a pastora Marilza, nosso pastor, falei com a Tâmela, mas ela perguntou quem é. Eu falei assim: eu não te falo quem é. Deus falou para mim, então era para mim saber, quem deve saber. E eu falo que o Senhor continua agindo em nosso meio. Eu falo que Deus, ele é fiel e não faz nada sem avisar os seus santos profetas. E tudo isso é um quebra-cabeça que nós vivemos. E conforme a pastora Marilza falou o testemunho aqui, eu falei com ela: ó, pastora, a senhora vai contar esse testemunho, porque eu também tenho que contar esse testemunho. Ainda não sei de nada, mas vou testemunhar, porque o testemunho ele serve para muitas das vezes confirmar a ação de Deus, sendo ela boa ou sendo ela ruim. E eu não tinha oportunidade, mas eu já tinha contado para quem deveria ter contado. E Deus fecha a terceira cova. Mas ainda covas estão abertas para todos, né, que não ouvirem a voz do Senhor. E eu fico analisando que aqui esta lição ela vem dizendo muito isso. Um povo que viveu de milagre, um povo que ouviu a voz do Senhor, um povo que desfrutou de coisas do Senhor e mesmo assim pagaram para ver e viram, e nós iremos entender o porquê. Aqui o apóstolo Paulo ele traz a ilustração ao povo de Coríntios, lembrando que Paulo ainda estava explicando aos novos convertidos da igreja de Corinto para que eles mudassem a prática deles, pois eles estavam sendo comparados aos israelitas que estavam na travessia dos hebreus, né, que estavam na travessia do deserto para chegar até a terra prometida. E interessante que ainda lá na frente eu vou falar, mas os pecados cometidos pelos israelitas sob a liderança de Moisés tinham um paralelo com os que eram cometidos na comunidade cristã que Paulo era pastor. De Moisés até Paulo, quantas coisas não aconteceram, e de Paulo até o nosso pastor Adeuci, quantas coisas não aconteceram. Deus continua sendo o mesmo, Satanás continua sendo o mesmo, e o povo, por incrível que pareça, continua sendo, alguns, entre aspas, continua tendo seus ouvidos tapados, os seus olhos não enxergam aquilo que Deus quer fazer.
E aí nós vemos que Deus tem que agir conforme agiu no passado, agir em nosso meio. E nós olhamos que grande tem sido a misericórdia do Senhor. E nós iremos ver aqui que se engana aquele que fala sempre, longânimo é o Senhor em se irá. Deus sempre vai me perdoar, Deus sempre vai me ajudar. Até hoje, quantos pecados eu cometi, ainda estou vivo. Até hoje, olha os caminhos que eu andei e nada me aconteceu. Ainda ouço testemunhos que Deus me ama, que Deus me guarda. Mas enganados estão, assim como o povo que estava no Egito e que foi livrado pelo Senhor mediante uma promessa de Deus de livramento. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, eu até ouço o seu pedido para não matar todos, mas aqueles que pecaram contra mim, eu os perdoo, mas a consequência do pecado virão. E Deus matou 23 mil no deserto. 23 mil filhos dele, igual eu e você somos. 23 mil homens e mulheres que tinham promessas de Deus, assim como eu e você temos. 23 mil homens e mulheres, Deus fez se prostrar no deserto perante ele, sucumbiram lá no deserto. Quem dirá nós? E Paulo vem falando a mesma coisa que eu estou falando com os irmãos para Coríntios. Paulo vem falando assim: quem são vocês? Se Deus fez isso com os escolhidos, vocês que não são os escolhidos ainda, são jambuzeiros bravos que foram enxertados na oliveira verdadeira. Se Deus cortou a raiz da oliveira verdadeira, quem é você que é jambuzeiro bravo, que está aproveitando a janela da graça do Senhor, que está entrando? Se os nossos pais que atravessaram o mar vermelho, que viram coluna de fogo, que o Senhor era com eles, que viram água sair da rocha, que viram o fogo cair do céu, se eles, que eram nossos pais, morreram por desobediência, quem dirá vocês que nunca passaram pelo mar enxuto, que nunca viram 2 paredões de água formar de um lado para o outro, que nunca viram fogo cair do céu, que nunca ouviram talvez a voz de Deus? Quem dirá vocês? Deixem de ser presunçosos. Parem de ser presunçosos, parem de confiar em si mesmo e confiem em Deus. E aí nós vemos o quê? Que basta confiar na sua própria maturidade e espiritualidade. Interessante como um servo de Deus nos dias atuais se porta perante as coisas de Deus. É da forma que eu quero fazer, eu vou fazer, já até orei ao Senhor, a resposta de Deus já até veio, mas muitas das vezes não veio a resposta de Deus, veio a resposta do inimigo. Se lembrarmos do profeta novo, do profeta velho, nós vimos que um dos dois foi usado por Satanás, mesmo sendo profeta de Deus. Cuidado com as profecias que tem ouvido. Pode até ser pessoas que já profetizaram pelo Espírito Santo, mas hoje pode estar profetizando pelo Espírito do inimigo, o Espírito de engano, ou até mesmo a sua própria carne, para cumprir ou se vangloriar dos seus próprios deleites e dizer: sou eu profeta do Senhor e que falo contigo. Cuidado, meus irmãos, porque Moisés, quando estava ainda lá em cima, no monte, ele só ouviu o barulho e ele já discerniu qual barulho que era. Será que nós conseguimos discernir qual é o barulho de Deus? Será que nós conseguimos discernir qual é a vontade de Deus? Moisés fala para Josué, Josué ainda fala assim: Moisés, eu estou ouvindo um alarido de guerra, Moisés. Está tendo guerra lá embaixo, no arraial. Moisés fala assim: não, Josué, não é guerra. É o povo presunçoso que está lá embaixo. É o povo que está idolatrando o bezerro de ouro que está lá embaixo. Interessante que a atitude de Moisés, quando ele chega diante do povo e vê, ele chama os levitas, separa os levitas, põe a espada na mão de cada um dos levitas e fala assim: passa o fio da espada no pescoço de todos esses que estão prevaricando contra o Senhor. Mate todos, assim manda dizer o Senhor. Os levitas em prontidão ouvem a voz do Senhor. Penso eu, assim como o pastor fala, nos seus corações estava um coração de anjo. Não importa se do outro lado tinha algum parente meu, não importa se tinha algum filho meu, não importa se tinha outras, não os levitas, mas outras tribos ali que eu tinha bastante afinidade.
não interessa, me dá a espada aqui que eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer, independente com quem seja e quem é, independente do meu afeto com Ele, me dá a espada aqui que eu vou passar o fio da espada no pescoço e vou matar, porque está idolatrando ao Deus de Israel, está adorando a deuses estranhos, está se corrompendo, está sendo um povo presunçoso, falando assim, eu sou filho de Abraão, e filho de Abraão tem promessa, eu sou filho de Isaac, de Jacó, e eu tenho promessa, e tendo eu promessa, eu não morro sem que ela seja cumprida. Naquela manhã, naquela batalha, e Moisés pega a espada, dá para os levitas, junta os outros também que estavam com ele, buscando ao Senhor, e mata todos aqueles que estavam prevaricando. Isso nos chama a atenção de que era um povo que ouviu falar do mesmo Deus, um povo que viu os mesmos milagres. Não se engane, meus irmãos, eu tenho essa concepção, já comentei ela, compartilhei, que no dia, nas madrugadas que passamos, no dia de ontem pela madrugada, nós vencemos a batalha que está travada desde o início do Covid. Nós encerramos ela ontem, nós vencemos ela ontem, quando as irmãs cantam, porque é dele a estratégia, é dele o comando. Nós vencemos ali aquela batalha, todos sentiram, eu senti, irmãos aí que vão testemunhar, ouviram buzinas de vitória, você recebeu a sua vitória, mas não se engane, porque ainda aqueles que estavam lá com Moisés, ouviram vitórias, venceram batalhas, o mar se abriu, maná caiu do céu, codorna caiu do céu, mas mesmo assim Deus não os livrou da espada. Deus não os livrou da espada. E nós vemos o quê? Porque eles confiavam na sua própria maturidade. Eu já sou um crente maduro e sei discernir muito bem o que devo fazer, quando na verdade não consegue discernir nem mesmo quando Deus está presente ou não. Irmãos que são da nossa igreja, que falam que sente Deus, que vem Deus, diante de uma vigília poderosa que nós derrotamos Satanás, destronamos o reino das trevas, fala que nada aconteceu, fala que não viu nada demais. Irmão que salta com você, que participa da ceia com você, não viu o que você viu, não sentiu o que você não sentiu. Então não se engane, meu irmão, não se engane com ninguém aqui dentro. Deus conhece o coração de cada um, e quando Deus vier com o fio da espada e te der a espada na mão, pega a espada e, se for preciso, passe, porque a vontade do Senhor é soberana sobre as nossas vidas. E aqui aconteceu da mesma coisa. Eles se recusavam a aprender mais da palavra do Senhor. Eu não preciso mudar mais. Eu já sou um pastor, eu já sou um evangelista, eu já sou um presbítero, eu já sou um cooperador, já sou um auxiliar. Para mim está bom. Estão errados, porque a palavra do Senhor diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. Sou eu profeta de Deus, mas não tenho conhecimento que um profeta deveria ter. Os profetas, quando eles eram separados, eles deveriam passar por um crivo de seleção ali, eles tinham que ser bem selecionados. Eu falo uma coisa para os irmãos, não ouçam mal, mas eles passavam até mesmo pelo teste se eles tinham 2 testículos inteiros ou não, mostrando que é o extremo que você pode imaginar. Se não tiver perfeito, não serve para mim, porque eu não preciso de ninguém que é imperfeito, porque eu sou a perfeição, diz o Senhor. Se Ele é a perfeição, Ele vai te aperfeiçoar. Interessante que aqui Deus fala, não, eu chamo aqueles que são imperfeitos ali, depois não, com eles eram diferentes. Mas o povo de Israel se tornou um povo presunçoso, se tornou um povo de caráter dúbio, se tornou um povo que tinha ouvidos, mas não ouviam, que tinha olhos, mas não viam. Cuidado, meus irmãos, não é porque você pula, não é porque você profetiza, não é porque você sente Deus igual o outro irmão que estava aqui, que não sentiu nada também, que você vai ser poupado se você pecar. O juízo de Deus, ele é sobre as nossas vidas. E aqui estava o povo, presunçoso, confiando em si mesmo. Interessante, meus irmãos,
Eu estava na vigília buscando uma palavra para falar, se me fosse dada a oportunidade. E aí o que me veio foi Mateus 16, quando fala de Pedro, que perguntaram para Pedro quem que era Jesus. Pedro não revelou a carne, mas revelou o Espírito. Ele é filho do Deus vivo. E Jesus ali, ou o Espírito fala que agora ele seria chamado de Pedro, e sobre a igreja seria constituída, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ele. E eu me fiz a pergunta, depois eu perguntei para o pastor Gisel, que estava do meu lado, eu falei assim: na igreja de Cristo, quem foi que pediu carta? Na igreja de Cristo, quem foi que abandonou o ministério? Na igreja de Cristo, quem foi que abdicou? Porque se nós entendemos que nós somos eleitos neste lugar, que nós somos escolhidos, que esta é uma grande seleção, e que os melhores estão aqui, por que alguém vai sair da seleção e vai jogar em qualquer time? Se todo mundo busca ir para a seleção, por que vai fazer o papel inverso da história? E sabe o que o Espírito me trouxe? No mesmo momento que eu falei, mas quem foi o primeiro? Foi aquele que se afastou de todo mundo. Esse foi o primeiro que eu entreguei a carta. Esse foi o primeiro que eu falei, pode ir. Esse foi o primeiro que eu liberei. Não era para ser ele, porque a profecia dizia que um iria trair Jesus, mas não falou, Judas há de trair Jesus, não. É aquele que eu cirandei, aquele que o diabo cirandou e viu nele uma brecha. Viu brecha, talvez na vida de muitos discípulos, mas eles conseguiram se enquadrar dentro daquilo que era falado, daquilo que Jesus falava, eles se enquadravam dentro daquilo, mas um não se enquadrou dentro daquilo que ouvia, de que via. Será que não vivemos no mesmo tempo de Jesus? Tira Jesus, que era o principal sacerdote, coloca o pastor da nossa igreja aqui. Será que tem pessoas que não estão ouvindo o que o pastor está falando? Que não está vendo o que o pastor está mostrando? Assim foi Judas com Jesus. E sabe qual foi o destino? O Espírito me trazia à memória quando eu fiz essa pergunta, indagação, mas por quê? Quem foi? O destino foi, se precipitou no despenhadeiro. Se você já viu Paixão de Cristo, você vê aquele momento atormentante que Judas acaba de vender Jesus, sai correndo desesperado, procura uma corda, tropeça, vê um jegue, que significava Jesus vindo naquele jeguinho, no burrinho, vê um animal desfigurado, vê os demônios das crianças o perturbando, vê aquele momento atormentador e falam assim, não, já sei minha decisão, eu sou servo do Senhor, sou discípulo de Jesus, então vou por esse caminho, pelo caminho que ele foi, tinha um precipício, ele caiu, e as suas entranhas ficaram abertas no precipício. Cuidado, cuidado. A lição vem falando da advertência. Cuidado, saiba parar, deixa de ser presunçoso, confia, mas observe, pare, escute as profecias que aqui são ditas, porque tem que acontecer. Se não acontecer, o profeta não tem mérito e Deus, por que usaria o profeta? Essa madrugada eu estava orando e aquele tão esperado encontro com Deus eu tive. E sabe o que Deus me falou em profecia comigo mesmo? Que da forma que ele usou a serva dele naquela vez, e eu fui ver, tinha 3 meses atrás que a pastora Marilza havia profetizado, e ele falou, eu usei a minha serva naquele dia, para que hoje isso pudesse estar cumprindo na tua vida, 3 meses atrás, e a profecia se cumpriu nesta madrugada. E o interessante é que Deus falou que aquilo que eu senti, a serva dele sentiria também. Então eu digo para os irmãos, é Deus algum homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Pensas tu que porque Deus ele é longânimo, Deus ele tarda em se irar, ele estará sempre de prontidão para te livrar dos teus pecados ou das consequências deles? O que Deus fala aqui com Moisés? E os filhos de Israel disseram,
Quem dera se nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem tirado para o deserto, para matar de fome a toda esta multidão, o povo obstinado e presunçoso, murmurando contra Deus, porque que Deus tinha tirado ele perto das panelas de carne do Egito. Eles preferiam estar aprisionados, mas comendo carne. Eles preferiam estar sendo chicoteados, mas comendo o pepino que tinha lá. Eles preferiam estar sendo açoitados e a promessa de Deus não cumprindo na vida deles, mas desde que eles estivessem com a barriga cheia de coisas naturais. Nesta manhã, a palavra é para aqueles que são naturais e espirituais. Se você está se enchendo de coisas espirituais, meu irmão, parabéns para você, mas se você está enchendo de coisas que são da terra, que são coisas úteis para a tua vida ministerial, para o teu ministério, para a chamada que você tem, você é um derrotado nesta manhã, mas até o final da lição, você pode sair daqui como um vencedor. A batalha coletiva da igreja foi vencida no sábado, mas a sua individual ainda não foi. Eu e você ainda temos muito a pelejar, temos muitas guerras a vencer. Quando eu digo assim, que eu trouxe e mandei no grupo dos obreiros, e mandei, não sei se foi da igreja ou dos obreiros, eu falei assim, da mesma forma que Deus foi com Josué na batalha, Ele também foi com o nosso pastor na batalha. Da mesma forma que Deus foi com Josafá na batalha, Deus foi com o nosso pastor na batalha. Da mesma forma que Deus foi com Gideão na batalha, Deus também foi com o nosso pastor nessa batalha. Mas eu te pergunto, todos aqueles que estavam com Josué, venceram as suas próprias batalhas para chegar até o céu? A batalha coletiva do povo aconteceu, a profecia coletiva para o povo aconteceu, mas será que individualmente a tua profecia já aconteceu? A tua batalha você já venceu também? Porque o povo aqui estava obstinado, e sabe o que Deus disse para Moisés? Eis que vos farei chover pão dos céus, Moisés. Olha que interessante. Quando nós ouvimos Deus falar assim, e chegou até os meus ouvidos o clamor deste povo, então descerei lá, sararei aquela terra, abençoarei, frutificarei, restaurarei, farei todas as bênçãos possíveis, porque o clamor do povo subiu até a mim. Aqui Deus fala ao contrário, a murmuração do povo chegou até meus ouvidos, Moisés. Moisés, tem mais de 120 mil homens e mulheres aí, e crianças. Você talvez não ouve a murmuração deles, mas a murmuração deles chegou até os meus ouvidos, Moisés. Moisés, eu te chamo no particular para falar, eu vou trazer espada e juízo para este povo. E o motivo, Moisés, é que a murmuração chegou até os meus ouvidos. Moisés, talvez falou, mas Senhor, igual ele falou aqui, mas Senhor, tenha misericórdia, senão dirão que o Senhor é um Deus mau, que tira o povo do cativeiro para levar, para trazer a liberdade, e no meio do caminho mata o povo. Deus falou o quê? Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se andam na minha lei ou não. Milagres do Senhor acontecem aqui, profecias acontecem em nosso meio, para que Deus possa ver se nós iremos andar na sua lei ou não. Milagre aconteceu aqui. Deus poderia ter mantido o povo igual manteve Moisés por 40 dias e 40 noites, sem sustento algum. Deus poderia ter retirado a fome do povo, mas Deus falou para que vejam qual vai ser o seu caminho depois que receberem o milagre. Meus irmãos, a melhor coisa que tem é você receber o milagre do Senhor na tua vida. A melhor coisa que tem é você receber a bênção de Deus que você tanto espera. A melhor coisa que tem é você receber o livramento de Deus que você tanto pede. O problema é depois que você recebe o livramento. O problema é depois que você recebe o milagre. O problema é depois que você vê que a igreja de forma coletiva venceu. Como que você vai se prostrar? Como que você vai ser guiado? E aqui nós vemos que o povo comeu, se fartou, mas mesmo assim prevaricaram contra o Senhor.
E aqui Paulo vem falando, e talvez com muito mais, como que se diz, ousadia que eu estou falando aqui nesta manhã para o povo. Se aqueles que eram escolhidos, que foram tirados do cativeiro, que a promessa passou por Daniel, passou por Isaías, passou por várias pessoas e chegou aqui, e aconteceu aquilo que foi profetizado, e Deus não teve piedade deles, quanto mais nós, que aqui estamos, junto com gregos, com romanos, com gentios, e quanto mais nós que aqui estamos, povo brasileiro, buscando ao Deus vivo. Se Deus não poupou a nação escolhida, hoje também somos escolhidos pelo Senhor, desde que estamos dentro da eleição de Cristo. Deus também tem algo para fazer nas nossas vidas em relação a isso. Aí, na vigília, o Senhor me concedeu esta palavra também, porque eu tive tanto tempo para pensar o que eu iria falar, que o Senhor, de uma hora para outra, eu nunca tinha nem lido isso daqui, mas observemos o que fala em 2 Reis, capítulo 21, e vamos fazer comparação com aquilo que é profetizado neste lugar e com os profetas. Não mais farei mover o pé de Israel desta terra para que tenho dado aos seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que ele tem ordenado a Moisés e a sua lei. Meu servo lhes ordenou. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os santos profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram aos amorreus que antes dele foram, e também a Judá os fez pecar com seus ídolos, e por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinido ambas as orelhas, e estarei sobre Jerusalém com o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e a limpa e vira a sua face, e a limpa novamente. Será que não faz, ou não tem consonância com aquilo que temos ouvido? É necessário que o mal aconteça, porque as pessoas, os servos do Senhor, não ouvem aquilo que deveriam ouvir, e quando ouvem, desprezam, são presunçosos, e é como Paulo diz, estão com os corações confiantes apenas. Eu tenho 30 anos de servo do Senhor e eu nunca vi essa atitude, então eu não vou fazer aquilo que está mandando fazer. Eu vou ser ao contrário. No momento de guerra, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me afastar do arraial para ver se a mão do Senhor vem ou não vem sobre a minha vida. Mas a mão do Senhor, ela vem sim para quem está fora do arraial. Vem com Miriam, porque não viria com você, ou comigo, ou com aqueles que não estão dentro do arraial. O problema do servo do Senhor na atualidade é que, quando a profecia de bênção acontece, nós contamos os dias e as horas para que ela possa acontecer. Mas Jó disse assim: se eu aceitei o bem de Deus com prazer, porque o mal também não aceitaria? Mas quando a profecia de maldição vem, quando a profecia de espada vem, quando o jugo do Senhor vem, a primeira coisa que fala: isso não vai acontecer, porque Deus é longânimo e misericordioso. Ah, meus irmãos, tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo para todas as coisas. Tem gente que brinca: ai, o Senhor falou mais uma vez que não está comigo, que não aguenta mais da forma que eu corro, que não gosta da forma que eu estou andando, mas eu não estou nem aí, já falou 4, 5 vezes. Está esperando para quê? Está esperando acontecer o quê? O juízo de Deus. E é necessário que o juízo de Deus aconteça em nosso meio também, para que venhamos ter temor e tremor a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito vem trazendo nesta manhã a observação para você ter advertência e boa consciência de tudo que você tem visto e ouvido aqui neste lugar.
Aqueles que falam que não sentem a presença de Deus aqui e que não vê nada demais acontecendo neste lugar, são pessoas presunçosas que não estão de boa consciência perante a obra do Senhor, que não estão entendendo o agir de Deus, que estão achando que isso aqui é qualquer conto de fada, é qualquer momento emocional que um homem vive, mas pagarão para ver. E Deus permite que pessoas assim falem, sabe por quê? Para que Ele possa falar, aconteceu porque falou dessa forma. Assim foi com o povo. E o interessante é, como eu já disse, se Deus te entregar a espada, assim como Moisés entregou para aqueles que murmuravam contra a obra, o seu dever é orar e falar, Senhor, faça a tua vontade. A tua vontade, ela é soberana sobre a minha vida. Não importa quem quer que seja, tenha um coração de anjo, ainda que é difícil, não é o momento certo de terem, mas tem situações que só entendam a vontade de Deus. E Paulo havia acabado de falar do perigo do crente ser desqualificado para o serviço cristão. Em seguida ilustra como alguns da nação de Israel, nossos pais, foram reprovados, apesar de terem recebido o cuidado especial de Deus. Imagina você nesta manhã, recebe a profecia e fala assim, eis meu servo que você é especial para mim, da forma que eu te fiz não existe mais nenhuma, o dom que eu coloquei em ti não tem mais em ninguém, talvez você será muito maior que Moisés, que foi o grande profeta, mas mesmo para ti, se não andares nos meus caminhos, eu te desqualificarei da minha obra, eu tirarei você do arraial, eu te jogarei para fora, porque eu quero aqui dentro pessoas qualificadas para o exercício cristão. Paulo ensinava assim, imagina Paulo com o conhecimento que ele tinha, com a instrução que ele teve, não igual eu tive de homem, mas do próprio Cristo, quando ele falava desses assuntos, o que acontecia? Os heróis da fé têm homens que começam seus discursos pesados, mas no final 1 milhão de almas aceitam Jesus, no final vidas são transformadas, vidas são restauradas, porque o Senhor quando fala aqui, Ele fala para que você possa ter advertência, possa parar, possa pensar, raciocinar, antes de falar, antes de fazer, antes de agir, porque Ele está com os seus olhos sobre os justos e fiéis dessa terra. Não importa o lugar que você murmure, Deus te vê. Não importa no teu pensamento, se o irmão do teu lado sabe ou não, Deus te vê. Deus te vê, sabe por quê? Porque se pararmos para ouvir a profecia que foi dita por pastor Gesiel aqui, Deus fala, homem do coração bom. Quem conhece o coração dele aqui? Ninguém conhece o coração dele, mas Deus conhece o coração dele. Servo bom. Isso Deus falando diretamente com ele. Porque Deus sonda o coração do homem e da mulher. Não adianta você vir aqui se vestir de carneirinho, de ovelhinha do Senhor, mas seu coração está igual aos sepulcros caiados. Os pratos sujos, em vez de estarem limpos diante da presença de Deus, mas Deus nesta manhã está retirando toda a imundícia do meio dele. A palavra do Senhor diz aqui, no livro de 2 Pedro, que ainda irei ler depois, da seguinte forma, depois eu leio, eu sei que é, que ele não poupou nem os anjos que pecaram, quanto mais nós que somos seres humanos. Ah, mas os anjos deveriam ser perfeitos, mas Deus também poderia ter os perdoado. Ah, mas o livre-arbítrio, mas Deus também poderia ter perdoado, ele não me perdoa, ele te perdoa. Mas ele não poupou nem os anjos. E aí Paulo vem falando assim, homens desqualificados. E aí eu abri o livro 1 Coríntios, capítulo 9, 27. E sabe o que eu leio aqui? Ficar reprovado encerra a ideia de ser reprovado em prova, ser rejeitado. Paulo emprega esse mesmo termo em 2 Coríntios 13, 5, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial,
o que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio, a salvação final. E se ele deixar de viver a vida santa, de exercer autodomínio sobre si e de suportar os sofrimentos para com Cristo, ainda que seja pregador da palavra, Deus irá desqualificar. Não se engane, irmãos, porque eu sou presidente do grupo de evangelismo, presidente da igreja, presidente da convenção geral e que tem afiliado 300 milhões de pastores em todo o Brasil. Não se engane com isso. Ainda que você pregue a palavra do Senhor, o poder de Deus cai aqui, vidas são transformadas pela sua pregação, vidas são renovadas, batismo com o Espírito Santo acontece. Se você for desqualificado pelo Senhor, você pode fazer disso tudo porque Ele permite, o poder do Espírito Santo agir em nosso meio, mas você vai ser desqualificado no momento que não deveria ser desqualificado. Aí o que eu pensei? Bom, quais foram os homens desqualificados que nós vemos na Bíblia? Será que eles eram muito melhor do que nós? Será que nós somos muito melhor do que eles? Será que nós oramos mais do que eles oravam? Será que nós já conversamos com Deus da mesma forma que eles já conversaram? Será que nós somos o super crente ou não? E aí eu vejo que Paulo falando assim, foram inúmeras vezes dados para eles. Eles foram libertos do Egito. O milagre aconteceu de forma grandiosa, mas eles foram desqualificados porque não estavam com seu coração voltado para as coisas do Senhor. Será que não tem sido isso que nós temos ouvido aqui na quinta-feira? Pessoas entre aspas, porque foi para obreiros, que estão servindo a Deus de forma relaxada, que estão servindo a Deus de qualquer maneira, talvez pensando porque prega, porque expulsa demônio, porque ministra, porque profetiza, que está totalmente qualificado pelo Senhor. Aqui o apóstolo Paulo diz, não é bem dessa forma, não é assim. Você pode pular, cantar, rodar, sapatear, dar 3 mortais no alto aqui, flutuar, nascer uma asa de anjo aqui, mas se você não estiver de acordo com a vontade do Senhor, você será desqualificado pelo Senhor. E ser desqualificado pelo Senhor, meu irmão, é uma coisa dura, porque foi na vida de Saul, foi na vida de Caim, foi na vida de Adão e Eva, e mais alguns outros que eu coloquei, foi na vida de Acã. Ser desqualificado pelo Senhor, tome cuidado, porque pode ocasionar até a morte física. Porque quando se fala em morte na igreja, a falar em morte espiritual, porque todo mundo tem medo de morrer. Meus irmãos, nós temos uma profecia aqui, que Deus seguraria a morte por um tempo na nossa igreja, para que ninguém falasse assim, morreu de Covid, mas nós já vencemos essa batalha do Covid. Eu tenho o entendimento de que nós começamos uma nova etapa, desde sábado para hoje, nós começamos uma nova etapa, uma nova batalha está travada lá na frente. As coisas piores não já aconteceram, não, ainda vão acontecer. Nós só tivemos a garantia do Senhor que nós devemos continuar lutando, devemos continuar marchando, porque Ele está na nossa direção, Ele nos está dando a vitória. Mas ainda vai vir um momento de luto, ainda vai vir um momento de choro, porque foi profetizado assim e assim será. Aproveita o irmão que está do seu lado, abraça, viva em comunhão com ele, porque amanhã, ou você ou ele, não pode estar aqui mais. Não pense, meus irmãos, que a morte é só para o ímpio. Até mesmo, Deus se agrada na morte daqueles que são seus. Mas é necessário, pelo menos você chegar, ou eu chegar no céu. E aí nós vemos que foram rejeitados Ananias e Safiras, e não tiveram oportunidade de se arrepender, porque estavam diante da presença do homem de Deus, que era Pedro, o homem que não tinha o conhecimento que você tem, talvez, o homem que não tinha faculdade, igual você tem, talvez, o homem que nunca tinha estudado, igual você já estudou, mas ele tinha a unção de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, ele buscou o Senhor, e no momento que chegou homens carnais perante ele, ele disse:
não falas ao homem, mas fala para Deus. E morreram um após o outro. Se Deus não poupou Ananias e Safira, poupará a igreja do século 21? O interessante é que a nossa igreja, ela é fantástica, ela é demais. Eu estava fazendo uma análise e eu me perguntando, qual seria a outra igreja que aconteceriam grandes coisas aqui no nosso bairro, pelo menos? Me diga uma, outra. Se não tem nenhuma outra no teu pensamento agora, que aconteça as mesmas coisas que aconteçam aqui, porque tem crente querendo sair daqui para ir para lá. Se tem crente que não está comendo a comida aqui, que não está vendo Deus aqui, que não está sentindo Deus aqui no coração, vai sentir lá? Se não obedece aqui a palavra do Senhor, obedecerá que palavra lá se também é do Senhor? Pessoas que estão olhando para o homem, em vez de olhar para Cristo, são pessoas presunçosas nos seus próprios corações, dizendo: eu sou servo do Senhor e eu vou para onde quiser e faço o que quero, que Deus é comigo. Muitos falaram aqui que Deus era com eles na travessia, mas 23 mil Deus fez se prostrar no deserto, porque eram pessoas obstinadas em seus corações, porque pensaram de si mesmo: eu posso fazer o que quero, eu reclamo na hora que quero, nada para mim está bom. E Deus falou: se não está bom para você, daqui eu te recolho então, e você não entra no que eu tenho para você. Todos eles tinham profecias, todos eles tinham promessas, mas morreram no deserto. E aqui vem Paulo falando, as bênçãos foram tão grandes que Deus fez uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Quem já viu coluna de fogo à noite, levanta a mão. Quem já viu a nuvem de dia como a mão do Senhor, aonde o povo ia, a nuvem ia, levanta a mão. Os que viram morreram, e nós que não vimos. Isso que Paulo trazia para os coríntios era: olha o tamanho do milagre que eles viram, e Deus não os poupou. Por que que você, que está começando agora, que está bebendo leite agora, que está firmando o passo agora, está achando que é da forma que você quer, está achando que é do jeito que você quer, eu vou se eu quiser, eu saio da igreja se eu quiser, eu saio dali se eu quiser? Por que que antes de chegar aqui, você não perguntou: Senhor, para onde que eu devo ir? Por que que eu estou aqui dentro? Se você ainda não se encontrou ministerialmente aqui dentro, se você não se encontrou espiritualmente aqui dentro, você não se encontra mais em lugar nenhum. É um homem falando, assim como Pedro falava, talvez muito menos inteligente que vocês, talvez bem pouco conhecido, mas é a palavra de Deus que eu estou falando nesta manhã. Eu não dormi desde a madrugada, porque eu passei orando de uma forma tão leve, tão diferente. Cumpriu aquilo que o pastor falou: depois dessa vigília você verá como que serão as orações da madrugada, serão melhor do que era antes, porque antes eu conseguia orar tranquilamente. Hoje eu fui despertado e passei bastante tempo orando e falando com Deus. A dama até disse: vem deitar, você já orou? E eu fiquei quieto, porque eu imaginei, eu sentia, o servo de Deus, ele sente que tinha alguma coisa a mais para vir. E quando eu pensei em ir, eu ouço o áudio do nosso pastor. E naquele momento, eu começo a falar em línguas estranhas, começo a sentir a presença de Deus, e aquilo que ele prometeu, que o encontro eu teria com ele, ele me disse que é apenas o início do encontro que eu tenho com ele, o que ele tem comigo. Mas isso também não impede de eu ser desqualificado da obra do Senhor se eu andar de forma desmantelada na presença de Deus. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas os crentes daqui às vezes bate cabeça demais. Tudo bem, também já bati cabeça, mas tem um momento de parar, tem um momento de se ajeitar. Tem um momento de entrar de verdade e falar assim: sabe de uma coisa? Ou vai ou vai. Porque é um povo que muitas das vezes
É igual o povo dos juízes. É bênção, é milagre, mas é pecado. Tem que ter morte para que possa haver conversão novamente. E vira esse ciclo vicioso. Uma profecia de bênção para a igreja, depois vem a profecia batendo que tem que se consertar. Até quando você continuará com esses seus pensamentos? Já falei 1, 2, 3 vezes com você, e até agora você continua com a tua mente fechada. Deus terá que tomar decisões em relação a isso. Interessante que Deus faça aqui no povo de Israel o que ele falou em 2 Reis. Ele puxa o cordel de Samaria e mede eles. Ele pega o prumo e passa no povo para ver como que eles estavam, se eles estavam alinhados ou não. E quando Deus fez isso, viu que havia muitas coisas tortas, muitos caminhos tortuosos, que aos olhos dos homens parecem ser retos, mas aos olhos de Deus não são. Do jeito que nós estamos, com as coisas que nós temos ouvido, não se iluda, meus irmãos, o diabo ainda está rugindo e bramindo como um leão, buscando te tragar e me tragar. Não é porque a vigília foi maravilhosa, que você saltou, que você pulou, que você vai abaixar a tua guarda, porque batalhas piores virão para a nossa igreja, porque a nossa igreja ela é referência neste lugar. Hoje eu falo, meus irmãos, eu não conheço outra igreja semelhante a essa. E se você conhece, você me fala qual é. O mundo pode nos ver, nos ouvir. Muitos da nossa comunidade zombam da nossa igreja. Diz que nós somos super-heróis. Mas muitos também no período da pandemia perguntaram aos irmãos daqui: pastor, Deus se abriu? Se ele abriu, eu vou abrir também, né? Porque aí eu já tenho alguém para me embasar. Muitos da nossa comunidade, servos do Senhor, a palavra de Deus diz aqui, quando Jesus fala para Pedro, ou o Espírito fala para Pedro, que ele seria como igreja, ali sob pedras, e a porta do inferno não prevaleceriam contra eles. Mas a palavra que diz, se você for ler o texto bíblico que traz sobre a explicação desse verso, fala assim, que não é qualquer igreja que é coluna e firmeza da verdade. São igrejas que não se dobram, são igrejas que não retroagem, são igrejas que não aceitam aquilo que o mundo aceita. Essas sim são coluna e firmeza da verdade. E a nossa igreja em qual momento se dobrou perante as guerras que nós enfrentamos? Nenhuma. Porque nós somos coluna e firmeza da verdade. Imagina agora, nós queremos julgar a igreja de Corinto, igual nós somos julgados muitas das vezes, mas o que aconteceu na igreja de Corinto não aconteceu em outras igrejas. Deus era o mesmo? Sim. A instrução era a mesma? Sim. Mas não conseguiram se manter e chegar aonde deveriam chegar. Aí nós vemos o que? Viram nuvem de glória, viram tudo, passaram pelo mar, foram batizados, identificaram e reconheceram o líder, comeram só um manjar espiritual, o alimento provido de forma sobrenatural, beberam da mesma fonte espiritual, que a pedra espiritual que acompanhava os israelitas é a figura que Paulo identifica como Cristo. Ele é a fonte de todas as bênçãos e acompanhava-os durante a jornada. No entanto, a maioria dos israelitas que desfrutou dos privilégios da liberdade não foi do agrado do Senhor. Da geração que partiu do Egito com Moisés, apenas Josué e Caleb chegaram a Canaã. Apenas Josué e Caleb chegaram a Canaã. Os demais ficaram prostrados no deserto. Foi a demonstração do desagrado de Deus com uma geração presunçosa. As tragédias que aconteceram com os israelitas devem ser tomadas como exemplo aos cristãos de Coríntios e aos de todas as partes. É recomendável que não se vanglorie da própria condição espiritual.
Nós todos caímos em uma cilada perigosa, diz o apóstolo, se nos permitirmos pensar que o pecado não tem importância. Porque não é, quando fala se vangloriar, não é fazer esse se vangloriar, não é falar assim, não, porque eu sou assim, e eu estou na igreja lá, e eu profetizo lá, ainda que não é interessante você ser uma pessoa assim, se eu não estiver lá não acontece nada, eu sou profeta lá, e não é esse tipo de vanglória. Eles se vangloriavam aqui, sabe por quê? Porque para eles o pecado não tinha importância. Como assim? Eu sou filho de Abraão, eu pequei, mas sou filho de Abraão, estou protegido por uma promessa, estou protegido pela promessa de Deus, que mal nenhum aconteceria com aqueles que são escolhidos. E o pecado hoje, inevitável, né? Todos nós caímos, todos nós pecamos, todos nós somos falhos. Meu irmão, a palavra de Deus diz que não há um justo que não peque, por isso que eu vivo no pecado. Fala que aonde o pecado abundou, a graça superabundou, então vou pecar 1000 vezes para receber 1002, 1003, 2000 bênçãos a mais. Não é dessa forma, não é desse jeito. Você vai pecar, Deus vai te perdoar, mas a consequência do teu pecado vai vir. Deus perdoou o povo de Israel, quando Moisés foi lá falar, sou eu cuidador do teu povo, olha o teu povo murmurando aí, o Senhor não tem provido o povo. Moisés, interessante, meus irmãos, que aqui eu separei uma coisa de crentes desqualificados, que Paulo ilustra que se alguém deixar de exercer seu autodomínio e abnegar o evangelho, o amor, o zelo pela obra, as profecias, o mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo um pregador do evangelho. 1 Coríntios 24, 27, assim vem o apóstolo Paulo falando. Não rejeite aquilo que Deus te deu. Se você rejeitar, você será rejeitado. Não olhe para trás. Não se mostre frouxo no dia da tua angústia. Não abre mão daquilo que Deus te deu. A profecia que você ouviu, guarda no teu coração e pense que vai acontecer, porque assim será. Guarde no teu coração. Não se engane que covas foram fechadas que não pode abrir outras, porque todo dia abre uma cova. Muitos são fechadas, mas muitos são abertas também. Não pense que Deus fechou uma cova para você agora e amanhã o diabo não pode abrir outra para você, porque o diabo abriu para Judas, que andava com Jesus. Abriu para Judas, que viu Jesus na Santa Ceia partindo o pão, que nós aguardamos esse tão esperado momento para vermos. Abriu uma cova para Judas, que tinha responsabilidades com a obra do Senhor, mas que estava mantendo a obra do Senhor de forma desmazelada. Foi desqualificado por Jesus e assim entregue a Satanás. Não brinca. Não é somente aquela frase que você ouve. O pastor já falava muito aqui. Não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não é isso. É muito mais do que isso. Irmãos, a igreja na noite da nossa vigília venceu uma batalha contra o inferno. Nós vimos a resposta de Deus durante esta madrugada, tamanho estrago que nós fizemos lá no inferno. Você pensa que ele virá somente por 7 caminhos agora? Isso é para nos fortalecermos. Isso é para que nós venhamos ter confiança, porque eu tenho certeza que a batalha que está por vir é muito mais dura e muito mais pior, ou muito pior. Se preparem, ouça as profecias, põe a tua casa em ordem, dobra a tua mulher, dobra o teu marido, fecha a boca, porque lá o povo murmurou e Deus fez sucumbir. O que o povo fez aqui? O povo chegou. Deixa eu ver se eu lembro onde que está aqui, se eu lembro onde que está. Não lembro, mas eu anotei um tópico aqui. Devemos seguir o exemplo de Abraão ao levar Isaac ao sacrifício. Por quê?
Porque Isaac foi tentado por Deus, ou provado por Deus, melhor dizendo, porque Deus não tenta ninguém. Abraão foi provado por Deus, e a prova dele era levar Isaac, imolar e oferecer como sacrifício perante o Senhor. Ele cumpriu aquilo que foi ordenado, e no momento nós vimos que Deus enviou o cordeiro. Deus enviou ali a bênção para a vida de Abraão e não teve que fazer isso. Mas o povo de Israel, quando foi provado por Deus, agora achei onde está, Números 14, o povo de Israel começou assim, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, e contra Arão, e contra toda aquela congregação, e disse: se morramos na terra do Egito, ou se morramos nesse deserto, porque se nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos levantar um capitão, e vamos tomar o povo, e vamos voltar para o Egito e deixar Moisés aí sozinho. Povo presunçoso, obstinado, sem visão de Deus, viu o milagre, mas não viu a visão de Deus. Presenciava as coisas com os olhos naturais, mas os olhos físicos, mas os olhos espirituais não estavam abertos. Ouvia a voz de Deus, mas os ouvidos estavam com comichões. Deus está aqui, pastor. Eu tenho muito apreço pela tua obra aqui, meu pastor. Nossa, meu pastor, eu vejo tanto milagre aqui, mas para mim não dá. Eu vou voltar para o Egito, porque lá é melhor do que aqui. Lá eu tenho liberdade para viver, e é o que Paulo vem falando aqui. Cuidado com o seu excesso de liberdade. Deus te dá, mas Deus também tira. Deus te dá oportunidade para você plantar o que você quer plantar, e Ele também te dá oportunidade para você colher aquilo que você plantou. Tem gente colhendo o que nunca plantou. Imagina aqueles que estão plantando, preste atenção, plantando frutos maus. Plantando frutos maus. Servo do Senhor, conhece aonde há fonte doce, mas prefere pegar e irrigar os seus frutos maus com a água amarga. Está vendo ali o novo convertido, está falando: não, está errado aquilo dali que está acontecendo no meio do povo. Vamos juntar, vai lá para casa lá que eu tenho uma profecia para você. Você chega lá, profetiza coisa do inferno, profetiza coisa que não é de Deus, e tem aqui no nosso meio isso, meu irmão. Pessoas obstinadas, presunçosas, não participam de nada para ajudar, só para atrapalhar a obra do Senhor, vai ficar prostrado no deserto, vai morrer. Não é porque eu estou falando, não, é porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, mas alguém tem que falar para que possa acontecer. É a palavra do Senhor que tem poder sobre as nossas vidas. É o homem de Deus que está na direção de Deus, que tem que nos guiar e nos conduzir. Não nós pensarmos assim: o que Moisés está fazendo é doideira, vamos pegar o povo agora, junta um aí, quem é? É o pastor auxiliar, você não está concordando com Moisés? Estou junto contigo, pastor, levanta e vamos voltar para o Egito. Vai voltar para o Egito porque Deus vai deixar, e lá você vai morrer. A igreja do Senhor tem ouvido alguns dias, e eu tenho pensado bastante sobre posicionamento. Se posiciona, bate o pé e fala: daqui eu não saio, eu vou guerrear aqui, porque aqui Deus me colocou. Se Ele quiser me tirar, que Ele venha, use o profeta aqui, use alguém daqui no momento espiritual e fala: meu servo e minha serva, não é mais hora de você ficar aqui, pode ir embora para lá. Senão você fica quieto no lugar que Deus te chamou. Cada um fica na tua posição que foi chamado. Obreiro do Senhor, não deixe se corromper pela família. Não deixe a tua mulher, o teu marido entrar no teu pensamento, porque quem te chamou foi Jesus Cristo. Quem te chamou foi Jesus. Quem te colocou como obreiro foi Jesus, não foi teu marido nem tua esposa. Aleluias. Manda calar a boca e se pôr no lugar. Manda ler a palavra do Senhor e jejuar pelo teu ministério. Para de ouvir
que começa nessa manhã a falar contigo, que Ele está aqui e está ouvindo o teu clamor. Deus falou comigo nessa madrugada que essa escola dominical seria diferente, aleluias. Continuemos aqui porque grande coisa tem Deus para fazer nesta manhã. Aleluias. E o povo agora começa a murmurar. Então toda a congregação se juntou e falou assim: sabe o que nós vamos apedrejar hoje? Nós vamos apedrejar o nosso líder Moisés. Está aqui, ó, se você quiser acompanhar Números 14, 10. Então disse toda a congregação: vamos apedrejar. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Sabe por quê? Porque Deus vela, porque Ele chama e coloca na frente da obra. Pode o homem se levantar para apedrejar, mas Deus se põe de pé também e mostra que Ele é soberano. Aleluia! Glória a Deus! Pode se juntar, irmãos da nossa igreja, e falar igual falaram, que acha que sentiram Deus, que não sentiram Deus da vigília, que não viram nada demais, se eles não estão aqui nem para ver o que Deus está fazendo. São presunçosos, de coração duro e cerviz dura, e com esse povo Deus faz dobrar no deserto. Para Deus não matar, Deus vai se dobrar, igual fez com o povo de Israel. Eu vos prostrarei nesse deserto para ver que eu sou com o líder Moisés e também é com o nosso pastor nessa igreja. Obreiros da casa do Senhor, como eu estava falando, se posiciona na presença de Deus. Nós estamos diante da batalha. Se posiciona, não sai do arraial espiritual, não sai da presença, fica no arraial, porque dentro do arraial tem milagre, dentro do arraial tem poder, dentro do arraial tem unção, dentro do arraial tem direcionamento celestial. É o arraial que o Senhor fez. Não é arraial feito por mão de homem. Aleluias. O povo queria apedrejar o grande profeta. O povo queria apedrejar Moisés. Josué estava junto com ele, também seria apedrejado. Arão seria apedrejado junto com ele. E Caleb também seria apedrejado junto com ele, porque eles viam que os outros não viam, eles ouviam que os outros não ouviam, eles caminhavam em caminhos que os outros não caminhavam, eles estavam em caminho humano, mas esses 4 homens estavam guiados pelo caminho celestial, tinham se posicionado e falaram: pode nos apedrejar, mas nós sabemos que lá no céu tem Deus que nos direcionou por esse caminho. E aqui na nossa igreja tem crente, tem obreiro que não se posicionou ainda. Se posiciona nesta manhã. Se posiciona, a igreja do Senhor. Quem não se posicionar não vai entrar na terra prometida. Isso aconteceu com eles aqui. Não se posicionaram e não entraram na terra prometida. E disse o Senhor a Moisés: conforme a tua palavra, eu os lhe perdoei, Moisés. Porém, tão somente, assim como eu vivo, e como a minha glória é neste lugar e enche toda a terra, no deserto cairão, e o vosso cadáver, como também os que vos foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram, ficarão prostrados no deserto. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela,
salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizes, por presa serão, matarei nela, e eles saberão da terra que eu vos desprezei, porquanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto, e os vossos filhos pastearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. O povo foi desqualificado por Deus. O povo ficou no deserto. Deus falou para Moisés: Moisés, assim como eu vivo, assim como a minha glória existe neste lugar e na terra, assim os farei ficar prostrados no deserto. Irmãos, palavra dura, mas Deus com certeza está pegando aqui o cordel de Samaria e está medindo nossas atitudes, está pegando o prumo, está passando em nosso meio. Vamos enquadrar de acordo com a vontade do Senhor, não com a nossa. Vamos viver a vontade do Senhor e não a nossa. Por isso que eu falei que já são 9h53. Se tivesse que falar tudo que tinha que falar aqui, ia passar muito tempo. Mas eu tenho que fazer até onde o Senhor falou que deve ser feito. E o que eu gostaria de ler aqui, para finalizar esta matéria, creio que daria para falar muita coisa além, mas eu só tenho que falar o que o Senhor me permite falar. Deixa eu só achar aqui onde que está essa palavra. Eu irei ler alguns versos aqui, depois eu finalizo a minha participação. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com as mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição são, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque quando coisas muito arrogantes e de vaidades engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastados dos que andam em erro,
prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor foras não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desvinharem dos santos mandamentos que lhe forem dados. Deste modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao despojo de lama. Meus irmãos, que a palavra do Senhor nesta manhã possa ficar em seus corações, e venhamos observar o caminho que o Santo Deus tem colocado perante as nossas vidas, que não venhamos abusar das liberdades, que venhamos entender aonde devemos parar, aonde devemos retroagir, para que mal maior não aconteça nas nossas vidas. E eu nesse momento passo a oportunidade para o nosso pastor. Somos irmãos com a paz do Senhor. Desde já parabenizo o pastor e professor Tário por essa lição maravilhosa que estamos tendo nesta manhã. Eu não digo que está sendo uma lição dura, eu digo que está sendo uma lição justa. A primeira observação que eu fiz aqui foi: toda a igreja deveria estar na escola bíblica dominical hoje. A vigília que nós tivemos, as coisas que aconteceram, da forma que Deus está bradando em prol da nossa igreja, não tem justificativa nenhum crente faltar à escola dominical hoje. Certamente alguns obreiros que não estão aqui vão apresentar a justificativa deles, dizendo que perderam o horário por isso ou por aquilo outro. Porém, nunca perdem o horário para ir trabalhar. Então, a falta de compromisso e de responsabilidade com a obra de Deus e com a própria vida ministerial de cada um deles. Que fica já essa observação, porque se aparecer no grupo dos obreiros justificativas dizendo que perdeu o horário por isso ou aquilo, são infundadas. Se a pessoa estiver muito enferma, muito mesmo, não tiver em condições de caminhar, porque se tiver pouco pode vir para a igreja que aquilo se cura. Agora, se tiver impossibilidade de caminhar, tudo bem. Ou, conforme o diácono Franco já justificou nesta manhã, que ia trabalhar, está justificado. Fora isso, não existe justificativa plausível. Esta lição hoje, ela corrobora exatamente com o que nós estamos falando. Tivemos uma vigília poderosa, alguns irmãos se tornam presunçosos e não comparecem à escola dominical, achando que já receberam o suficiente na vigília, ou aquilo que receberam na vigília dá-lhes o direito de baixar a guarda. Não é assim não. Tenho pouca coisa para falar de observação nessa lição, porque todos que aqui estão presentes tenho certeza que estão sentindo Deus aqui e sabem que o próprio Senhor está usando um professor para trazer essa advertência para a nossa igreja. Muitos não estão aqui, mas quando eles ouvirem essa live, quando eles virem este vídeo, eles vão tremer dentro das suas casas pela irresponsabilidade que tem tido com as coisas do Senhor. Então vamos lá, poucas coisas eu anotei aqui, mas nós vemos que eu estava até falando ali com a irmã Tana, ele não vai entrar em todos os tópicos, porém o cerne da lição ele está trazendo, que é a advertência contra a presunção,
quando alguém acha, bom, eu já prego muito bem, então não preciso fazer isso ou aquilo. Eu já canto muito bem, então eu não preciso ter tanta intimidade, mas assim com o Senhor, porque já está de bom tamanho. Não está, não. Pregar bem, ensinar bem, cantar bem, são dádivas que nós recebemos do Senhor para a edificação da igreja. Nunca podemos nos esquecer do que o Senhor traz em sua palavra. E naqueles dias muitos dirão: Senhor, não fizemos nós muitas maravilhas, não profetizamos, não expulsamos os demônios. E o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então os crentes que estão nessa presunção, porque receberam determinados talentos, porque receberam determinadas dádivas de Deus, estão baixando a guarda contra a tua vida espiritual, nós devemos lhe dizer nesta manhã que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não importa se é membro, se é novo convertido, se é diácono, se é presbítero, se é evangelista, se é pastor, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Então não confunda essa liberdade que o Senhor te dá, esse dom maravilhoso que o Senhor confiou a você, a forma que o Senhor te usa. Não confunda isso e querer praticar a iniquidade, achando que o Senhor vai te perdoar disso. Não, não vai não. Se o justo morrer na sua justiça, encontrará o Senhor. Mas se o ímpio morrer se o justo morrer na sua iniquidade, o Senhor não tem compromisso com ele. Irmãos, a Bíblia é um livro muito claro para cada um de nós. E gostei muito quando nesta manhã o Senhor nos chama para nos posicionar. É necessário se posicionar diante do Senhor. De que lado você está? Todo lado de Deus. Então entra para dentro do arraial, assume o compromisso da igreja, faz as coisas que o Senhor está mandando fazer, faça igual os outros, não fica de braços cruzados, porque não tem lugar na obra de Deus para aqueles que querem cruzar o seu lugar. Nós somos chamados para o serviço, para o trabalho cristão, não para sermos espectadores, enquanto alguns estão no campo de batalha, na frente, levando flechada, levando pancada, para fazer a igreja ser vitoriosa. Você cruza os seus braços e fica assistindo. Quero ver o que isso vai dar. Vai dar sim, se vai para o fora da arraial. Pode ter certeza. Então essa lição, você, a última lição, é a última já? Não, né? Essa lição estamos caminhando para ser a última, uma lição maravilhosa mesmo. Toma cuidado com a presunção, meu irmão e minha irmã. Toma cuidado. Não leve em consideração o seu tempo de crente, não. Eu tenho 10 anos, tenho 20 anos, tenho 30, tenho 50 anos, já estou muito bem com o Senhor. Não vai nessa, não. Nós vimos aqui que num dia só, 23 mil israelitas morreram, e o total de todos eles foram 24 mil por presunção. Quer dizer, Deus tira de lá, Deus guarda, Deus protege tudo, e se sente grande demais e vai se rebelar contra Deus, achando que vai rebelar e vai ficar tudo assim. Não vou entrar mais no mérito disso que o professor falou, mas eu fiz uma observação aqui, e essa eu vou pontuar, porque tem a ver com cada um de nós que aqui estão. Está no final do primeiro tópico, Coríntios para hoje. Tem uma tarjazinha aí, está escrito assim, o que aconteceu com os israelitas, acontecia com os coríntios e pode vir a acontecer conosco, consequência de nos subjugar o desejo carnais, vindo assim a cair em pecado. Pense quais são as tentações que você tem sido enredado atualmente, cada um de vocês. Qual tem sido a sua tentação hoje? Todo mundo tem tentação. Não vem dizer que você não é tentado, não, que você está sendo hipócrita. Todo mundo é tentado. E você tem que saber hoje qual é a sua maior tentação em que você está sendo enredado. Pensou? Achou qual é? Depois você vai dizer o seguinte, atualmente, em seguida, examine maneiras de se livrar delas, assim que lhes são sugeridas. Primeiro, qual é? E depois, o que você tem que fazer para sair dessa tentação? Você tem que fazer isso, você tem que providenciar, você tem que se esforçar, você tem que sair disso. Você sabe que todas as vezes Satanás te tem um único lado, mais dias e menos dias, você vai acabar sendo derrotado.
Não sei se os irmãos já assistiram. Eu não gosto muito, é muito violento, né? Mas essas lutas que tem aí, MMA, não é isso? Vocês podem observar que os dois lutadores estão ali, e tem um que às vezes, instruído já pelo seu técnico, começa a bater de um lado só do seu adversário. Então, você levou a primeira pancada, ficou, levou a segunda, se você não montar uma defesa ali, ele vai bater constantemente ali, até que vai te derrotar. E assim também é a respeito da sua tentação. Você foi tentado hoje, caiu, pediu perdão ao Senhor, amanhã a mesma tentação, caiu, pediu perdão. Feche essa brecha na tua vida. Procure a orientação, procure a Bíblia, procure o pastor, para você fechar essa brecha na sua vida, porque senão Satanás vai te tirar de fato da presença do Senhor e você não vai conseguir levantar mais. Se cada um de nós soubermos, ou se nós já sabemos aonde é que somos tentados, nós precisamos fechar isso aí. E não se iluda não, depois que você fechar essa aí, Satanás vai tentar abrir outra para você também, porque a nossa vida aqui nessa terra, a nossa vida espiritual é vencendo batalhas e mais batalhas. Hoje, por exemplo, tem coisas que lá no primórdio da fé de vocês tentavam vocês cair, hoje vocês não caem mais, porque já aprenderam a fazer defesa naquilo ali. E assim vai ser, quando você fechar agora e começa hoje a pensar nisso, essa brecha vai começar a estar abrindo, você vai fechar, Deus vai tirar a vitória de sair, mas no dia de amanhã ou depois, outras vão surgir. Você tem que, da mesma forma, do mesmo modo, procurar os caminhos para fechar isso aí. E assim nós estaremos sendo conduzidos em novidade de vida durante o tempo, todo o tempo que aqui vivemos. E aí a vitória será nossa e lá vamos chegar junto com o Senhor. Amém? Aí, professor. Meus irmãos, vou falar depois do pastor, mas faltou ainda algo. Seria bem rápido ao falar isso aqui. Paulo, quando ele vem falando aqui sobre o abuso de ser liberto, quando se extrapola o que é a liberdade, ele fala em 1 Coríntios 9, verso 23, da seguinte forma: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, e um só levanta o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa que serve, assim combato, não combatendo o ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, ser reprovado por Cristo. Essa aqui seria parte desse primeiro tópico, e que tem muito a ver com aquilo que o nosso pastor já disse em relação a obreiros. Esta revista foi feita exclusivamente para obreiros e serve para toda a igreja. E aqui, o que a Bíblia traz, que Paulo ilustra o princípio de que se alguém deixa de exercer seu autodomínio, a abnegação e o amor ao próximo, ele mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo pregador do Evangelho. Então, obreiros da casa do Senhor, devemos seguir o exemplo do nosso pastor Sérgio. Ele acabou de mencionar que nós devemos ter o autocontrole sobre a nossa vida. Não é porque somos tentados que temos que cair na tentação. E aqui nós vemos que se você deixar-se levar pelo, muitas das vezes, o cansaço, deixar-se levar pelas coisas levianas desta vida, o obreiro do Senhor que deixar-se levar pelas coisas terrenas, que não militar uma boa milícia, será rejeitado por Deus. Obreiros daqui da nossa igreja já têm sido rejeitados pelo Senhor. Aqueles que estão em pé
olha para que não caia, porque o inimigo jaz às portas. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé, para fazermos o fechamento. Deixa eu falar a conclusão. Conclusão. Nesta lição foram apontados 3 perigos da liberdade cristã: presunção, transigência e legalismo. Os 3 têm o mesmo grau de periculosidade e trazem várias consequências à vida cristã e à igreja. Quando somos responsáveis no uso da liberdade cristã, somos ao mesmo tempo os imitadores de Cristo, o supremo exemplo de alguém que colocou de lado os seus direitos em favor dos outros, o único que a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. É por esta razão que o apóstolo Paulo convoca os cristãos a serem seus imitadores, como ele imitou a Cristo. Amém? Título da lição: Advertências e boa consciência. Textual. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 21. Amém. Sua presença se logo ao transitar. Deixe dissipar de toda sombra. Deus a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Vem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. fica, Senhor, já se faz tarde. Vem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Aos obreiros do Senhor que aqui estão, quero vos fazer menção numa profecia que nós tivemos recentemente, principalmente para obreiros.
por falta de zelo no ensinamento, na ministração da palavra do Senhor, assim como Zacarias ficou mudo no período de gravidez ou gestação de Isabel, esses obreiros iriam ficar mudos diante da igreja, não ia ficar sem palavra, não, ia ficar sem a palavra de Deus, as palavras não teriam unção, ia pregar, não ia produzir efeito nenhum. Então os obreiros do Senhor saibam, se não houver um preparo para o serviço cristão, não haverá unção e a graça de Deus nas vossas vidas. E os obreiros, prestem bem atenção, porque Deus vai fazer alguns de vocês passarem vergonha diante da igreja. Vocês vão chegar para pregar ou ensinar, a igreja vai dormir, a igreja vai ficar muda e a igreja vai entender que vocês não estão com zelo buscando o Senhor para alimentar a igreja. É muito grave essa profecia. E o Senhor disse assim para nós: assim como alguns de vocês não estavam em condições de orar pela madrugada, isso nós já vencemos. Na vigília o Senhor derrotou o adversário por nós, mas agora fica a profecia para o obreiro do Senhor. No dia que tiver que pregar, você tem que jejuar o Senhor, você tem que orar de madrugada, você tem que preparar a mensagem. No dia que você tiver que ensinar na escola dominical, você tem que ter dedicação para isso, porque senão o Senhor vai tirar a unção e tu vai passar vergonha diante da igreja. Já está aí a profecia, né? Na nossa igreja essas coisas têm cumprido muito rápido. As profecias da nossa igreja, misericórdia, tem vindo numa velocidade incrível. Então vamos nos posicionar o mais rápido possível. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, participantes da escola dominical. Eu sei que os irmãos estão cansados, que todos nós estamos, mas fizeram o compromisso do Senhor. Estou aqui. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. O professor Tário, que Deus continue abençoando o seu ministério, que haja sempre dedicação no ensino da palavra do Senhor. Vamos ouvir então as crianças que não foram vencidas, porque um monte de crianças foi vencida também, foi derrotadas. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Não se preocupando à toa, o diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma.
Cadê a Geise, então? Geise também vai descer, não? Não. Então solta. Então suba. Estrela da Manhã, 10 matriculados, 6 presentes, 7 ausentes, nenhum visitante. Então, as 3 pessoas e 3,45 de oferta. El Shaddai, 10 matriculados, 5 presentes, 5 ausentes, 1 visitante. Então, 6 pessoas e 7,50 de oferta. Jovens adultos, 32 matriculados, 22 presentes, 10 ausentes, total 5 pessoas, com assistência de 7 pessoas e oferta R$30,25. Total de prejuízo geral, 17 pessoas, total de oferta geral, R$43,50. Irmãos, a limpeza hoje é na nossa cidade, né? Vamos falar de café da manhã do obreiro, eu vou pegar esse caderno da Geise, esse monte de irmão que está faltando, não vou colocá-los como alunos, simplesmente como visitantes. Então, até o obreiro da Casa do Senhor que tem que estar presente aqui e estar nessas coisas. 3 faltas suficientes para você deixar de ser aluno e ser visitante. E além de bastante falta ali, a gente vai ter que dar uma mexida aí nessa frequência dos alunos. Tá bom? A revista eu entreguei vocês hoje, mas a nossa revista de adultos só começa do outro domingo. Nós estamos na última edição dessa revista agora. Nós vamos trabalhar com o 2 Coríntios, toda a sequência da atividade que as pessoas estão ensinando, né? Para fechar logo a primeira e segunda carta de Coríntios. E eu falei com vocês no ano passado, a gente construiu poucas revistas, né? Só 6 de mestre, foi a ponto de mestre, e 14 de aluno também, foi a ponto de alunos, né? Então, eu comprei com antecedência, porque se eu não compro com antecedência, eu não consigo conseguir. Aí eu preciso que vocês vão pegar o dia 30, porque eu tenho que pagar meu cartão de crédito. Eu comprei numa data ruim, mas eu tive que comprar, tá bom? Então, a revista de adulto é R$9 do aluno e do professor é 11, tá? Então, quem puder, já organizar para me pagar até o dia 30, por favor, tá bom? O café da manhã dos obreiros, a parte comestível, pastor Tyron, Rodolfo, Ezequiel, Eduardo e eu vamos fazer essa parte comestível, tá? Pastor Wanda faz tudo. O Luiz vai fazer o código, o Deide e a Silvana vão fazer o café, tá bom? Meus irmãos, conforme aí a orientação da pastora Marilza, que vai fazer uma análise acerca dos que estão matriculados e que não participam, ela vai colocar como visitante. Eu vou aproveitar o gancho disso aí também, e como os nossos obreiros já estão avisados, aqueles obreiros que estão faltando às atividades e que não estão justificando mais no grupo, tá certo? Esses obreiros, então, eu vou afastar do ministério também. Vamos deixar de ir para o púlpito, ficar aqui no banco da igreja como membro, porque se eles não estão conseguindo assumir a posição deles ministeriais, eles estão se privilegiando de uma coisa ou outra, certo? Então eles não estão atendendo com os requisitos da nossa igreja. Aí o que nós vamos fazer? Eu vou olhar, pedir as faltas aí, meu pastor Maria, os obreiros que estão faltando, me dar a relação deles aí, e nós vou afastar, pode ter certeza. Vou dizer para esse obreiro, você não presta mais para ficar no púlpito da nossa igreja, que só vem aqui, só vai para o púlpito para ficar se mostrando para as pessoas. Esse tipo de obreiro não nos interessa, já que não quer, não obedece o pastor. O pastor disse: se faltar, justifica no grupo, para a gente saber que houve algum problema, aí tudo bem. Agora não justifica no grupo. Tem obreiro que saiu do grupo para não dar justificativo. Esse tipo de obreiro não presta mais feliz. Eu estou avisando, além de eu avisar, ter as profecias, ter o ensinamento das correções do pastor, chegou no limite, tá certo? Vamos fazer eles descerem, vai ser vergonhoso para eles, mas não é que eles que estão procurando essa vergonha, tá bom? Vamos encerrar a nossa participação desta manhã. Eu convido todos os irmãos que se colocam de pé para agradecer ao nosso Deus, na voz do pastor Osmar. Paz do Senhor, meus irmãos.
Oremos e confiamos no Senhor. Eterno e soberano Deus, Pai do nosso amado Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiramente, Senhor, queremos agradecer, Senhor, ó Pai, pela Tua presença. Queremos te agradecer também, Senhor, ó Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Senhor. Para estar, Senhor, ó Pai, nesta manhã, nessa rica, Senhor, oportunidade, essa missão, Senhor, e que o Senhor continue abençoando os nossos professores da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, também, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, ó Pai, que participaram dessa belíssima, Senhor, ó Pai, lição para as nossas vidas espirituais. Meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor venha, Senhor, abençoar também na tarde, ó Pai, evangelista da Tua casa, Senhor, e que logo mais à noite, Senhor, aonde nós possamos estar aqui, para mais uma adoração ao Teu santo e maravilhoso nome. E que o Senhor possa, Senhor, continuar, Senhor, falando, Senhor, ó Pai, em nossos corações, Senhor, falando, Senhor, para a Tua igreja. Pois assim, Senhor, nós te louvamos e agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor, acobertando com as Tuas mãos, soberano. Pois assim, Senhor, nós te louvamos e agradecemos na pessoa bendito, amado Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive, aquele que reina.